Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, Haribol, todas as glórias, devotos reunidos. Hoje vamos continuar com a aula, né, que estamos fazendo nessa sequência do canto 7, capítulo 6. Hoje nós vamos falar o verso 4. Então vai ser a parte 4, mas como eu tinha falado aqui nas outras aulas, eu vou falar todos os significados de Srila Prabhupada. E no verso anterior, o verso 3, eu refleti, né, sobre o verso, porém não farei o significado de Srila Prabhupada. Então, antes de entrarmos aqui no verso 4, onde Prahlada Maharaj está instruindo os seus amiguinhos, né, na escola, vamos ler o significado. Então, Prabhupada está falando aqui no significado ao verso 3. Neste mundo material, em toda forma de vida, existe um pouco de felicidade e miséria aparentes. Prabhupada está falando, então, aparentes, para entendermos, né, que tudo nesse mundo é aparência. Tudo aquilo que você julga que é bom, que é ruim, que é agradável e desagradável para os nossos sentidos, dentro das nossas crenças ou dentro de uma programação condicionada, onde você está achando, né, que é esse corpo físico, você começa a analisar o mundo conforme essa percepção que você tem. Por isso que as pessoas têm uma ojeriza ou uma agradabilidade ao mundo material de acordo com o que ele desfruta ou com o que ele rejeita. E Srila Prabhupada, né, está falando aqui exatamente que tudo isso é uma aparência. Assim como um sonho, né?
Quando você está sonhando, às vezes você está tendo um sonho bom ou tendo um sonho chamado ruim, de acordo com as suas crenças limitantes dentro dessa outra realidade onírica, né, que acontece num véu onde tem uma vibração mais elevada, que é para onde as pessoas vão também depois que abandonam esse corpo físico. E assim também aqui nesse mundo temos essas intempéries, né? Essa dualidade. E o espírito que ele está evoluindo nesse mundo, em consciência, quando ele atinge o padrão do espírito, naturalmente, ele se torna equânime. Krishna fala isso. O meu devoto, né, o devoto puro principalmente, ele é equânime, ele é equilibrado. Assim como Krishna fala também que ele é neutro. Ele deixa que nós sigamos o nosso aprendizado, né, fazendo as nossas escolhas nesse mundo, de acordo com a sabedoria ou com a ignorância, e nós vamos tendo as experiências. E o sofrimento é uma forma desse mundo, né, de Maya nos ensinar a como nos libertarmos desse sofrimento. Assim como a febre é uma forma de você perceber que seu corpo não está saudável. Quando o espírito não está rendido a Deus, vivendo na plenitude dessa consciência de alma, do espírito, naturalmente o mundo material vai parecer para ele algo infernal. E ele vai estar sempre se lamentando, reclamando desse mundo, não entendendo que, na verdade, ele é que está em desequilíbrio, em desarmonia. De modo que temos que nos atentar para isso, que a solução para você viver em paz e feliz nesse mundo é você estar situado no espírito, naquilo que você é, e nos pés de lótus do Senhor Vishnu, que é uma expansão do Senhor Krishna, que está em nosso coração, de modo que é muito simples você escapar da ansiedade, do estresse, da lamentação, do medo, da insegurança, de tudo aquilo que você possa, através da sua especulação mental, se referir a esse mundo material, que na verdade não passa de aparência. Assim como você está sonhando, não precisa julgar se é bom ou ruim, é só um sonho. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, né, nessa forma humana. Estamos aprendendo a compreender essa mística energética de Deus, onde tudo que se manifesta é a energia de Deus, e nós temos que aprender a servir o divino nesse mundo, através dos ensinamentos do Senhor Krishna, né, de Deus no Bhagavad Gita, para sabermos conduzir a nossa vida em pleno equilíbrio, até o momento da morte. Se você faz isso e morre, né, ou abandona esse corpo em plena consciência de Krishna, em plena consciência espiritual, então você não precisa mais retornar a esse ciclo de nascimentos e mortes desse mundo, que nada mais são do que uma colheita constante daquilo que você está cultivando em ignorância. Tá? Então essa vida que você está tendo agora é uma colheita, um fruto de atividades ignorantes de uma vida passada. Sendo que na vida passada você plantou sementes naquilo que se chama o karma bom ou o karma ruim. E o modelo da forma humana é que ela tem sempre essas duas condições de felicidade, né? Como o Prabhupada fala aqui, ó, existe um pouco de felicidade e miséria aparentes. Então está dentro aí do ensinamento de Prahlada Maharaj esse entendimento, para você escapar tanto daquilo que você acha bom, que te dá um motivo de permanecer nesse mundo, como aquilo que você acha ruim, que faz você reclamar do mundo e ver injustiça, ver tudo fora do lugar. Na verdade, a vida ela é perfeita como ela é. A vida é a expressão de Deus dentro de uma experiência humana, em várias formas humanas, cada uma com seu nível de consciência, né, de sabedoria, de realização. E aí, quando você se torna um devoto puro, você já pode ver tudo com a mente equânime, sem julgar, sem criticar, e você entende onde você está e onde as pessoas, todos os seres, todas as formas, seres superiores, seres inferiores, seres infernais, vamos dizer assim, demoníacos, você compreende naturalmente cada ser onde ele está, sob a influência dessas
energias do modo da energia material, que a gente fala lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Temos que estudar esse capítulo 14 profundamente para entender esses resultados que vão surgindo na experiência de cada pessoa que está encarnada nesse mundo, né? Dentro das variadas formas que tem entre as 8.400.000 espécies de vida que permeiam essa experiência maravilhosa da alma, da consciência, para ela um dia sair dessa escola universal, né, e voltar para a Vaikuntha Loka Dhamma, que é onde o Senhor Krishna nos convida a ir lá no Bhagavad Gita. Temos que decidir se queremos continuar aqui nesse mundo, na ilusão, seja em planetas chamados assim superiores ou intermediários, ou se queremos realmente nos libertar completamente numa forma espiritual e voltar para Vaikuntha Loka Dhamma. Nessa forma humana, nós cultivamos a energia ou a vibração que vai fazer com que a nossa forma espiritual comece a redespertar, a se manifestar. A nossa forma espiritual é eterna. E aí você vai adquirindo, vai recuperando, né, vibracionalmente a sua forma eterna. E aí quando você abandona esse corpo físico, você já vai estar vivendo na sua forma eterna, que nesse mundo, dentro desse estágio na forma humana, ele faz o quê? A prática do serviço devocional. E Prahlada Maharaj, em versos anteriores, ele explica exatamente isso. A qualidade da forma humana que a destaca de todas as outras é você se situar no serviço devocional. Viver com essa memória constante de Deus no seu coração, de que você é um espírito, e assim agir, sentir e pensar nesse mundo constantemente, nesse ser supremo, para viver uma vida íntegra, tanto aqui na dimensão material, densa ou sutil, e também, né, naturalmente, viver a vida completa no mundo espiritual, o reino de Deus, Vaikuntha Loka Dhamma. Ok? Então, Prabhupada fala que ninguém convida a miséria, pois ninguém quer sofrer, mas ainda assim ela vem. E do mesmo modo, mesmo que não nos esforcemos para obter as vantagens da felicidade material, elas nos serão automaticamente facultadas. Né? Ninguém espera doença, ninguém espera morte, ninguém espera velhice, mas elas vêm. As misérias vêm. A felicidade também vem. Então essa é uma forma de você se desapegar de querer conquistar coisas ou rejeitar coisas, né, que te fazem felizes ou te deixam triste. Isso vai te dar mais ímpeto para você seguir na vida espiritual, sabendo que dentro de uma programação daquilo mesmo que você plantou numa vida passada, essa vida vai ter certos acontecimentos. E durante essa vida, se você está vivendo a vida espiritual, naturalmente também você planta, né, frutos mais rápidos que vão compensar essa provável miséria ou essa aparente felicidade. Então, quando você está na vida espiritual, você transcende essas dualidades, que é a luta diária das pessoas, né? As pessoas, dentro de uma programação material, elas querem buscar essa suposta felicidade que é imprimida, né, pelo sistema de controle da mente humana dentro de uma programação de crenças de todas as espécies, né, crenças religiosas, políticas, sociais, econômicas, crenças de entretenimento. Então tudo isso aí é uma forma do sistema dizer para você, o bom é isso. E aí a mídia coloca os vários modelos de que uma determinada vida é boa por causa disso, por causa daquilo, e isso se torna o seu sonho, seu projeto de futuro. E nesse projeto de futuro, você esquece a alma.
De modo que você tem que aprender a sonhar, a ter as coisas, mas não esquecer a alma. E dar prioridade para a alma. Porque a morte ela pode acontecer a qualquer momento. E aí tudo aquilo que você provavelmente poderia obter, né, como um extra na sua vida, não vai ser realizado. Temos que pensar assim, né, que hoje é o último dia da minha vida e o que eu estou fazendo nesse último dia para estar em contato com Deus no meu coração. Esse é a urgência da vida humana, né? Ela sempre pensar assim, tudo pode acontecer no dia do amanhã. Tudo é improvável nesse mundo, tudo é impermanente, tudo é transitório. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está ruim, amanhã está bom. E aí o devoto, acima dessas dualidades, ele não se envolve com isso. Se está ruim, está bom. Se está bom, está bom. Ele vai seguindo sabendo que essas coisas são acontecimentos dentro do programa kármico no qual ele mesmo gerou como sementes numa vida passada, né, que é chamado Prarabdha Karma, né? Tem 3 tipos de karma. Então, mas o Prarabdha Karma são os karmas que já estão frutificando, vida após vida. Essa vida, se você não está consciente do espírito, você está plantando sementes, né? E tem o fruto kármico, que é aquilo que vai se manifestar ainda. De modo que você está sempre plantando sementes kármicas de você ficar preso a uma estrutura energética material na qual você mesmo está mantendo através de uma posição ignorante em relação à sabedoria espiritual. E quando você se rende aos pés de lótus de Deus, né, quando você realmente entrega a sua alma para a super-alma, naturalmente toda a estrutura energética de semeadura nesse mundo, ela é perdida, já não faz mais sentido, porque você está vivendo na espiritualidade, certo? E aí você está agindo com Deus, é como se Deus estivesse te dando sementes transcendentais para você plantar todos os dias, e nessa vida mesmo você vai colher o fruto. Não tem que esperar para outra vida. Vida espiritual é algo imediato, certo? Esse é o poder místico da vida espiritual. Então você se torna um feitor de milagres, você se torna um co-criador muito eficiente nesse mundo, mas não cocria nada mais materialmente dentro da ilusão. Você tem todo o poder de criar o que você quiser dentro da matéria, mas você não faz isso porque tudo é aparência. É igual você estar sonhando e tem consciência de que é um sonho e quer realizar assim tudo aquilo que aparentemente é bom materialmente falando, mas quando termina o sonho tudo isso acaba, então não faz sentido. Você tem que cultivar ou plantar sementes eternas do conhecimento, da realização interna. É isso que temos que fazer, sair dessa aparência. E essa aparência ela é percebida, né, como vimos no verso passado falado aqui, essa é a captação dos seus sentidos. Cada forma, né, a forma animal, a forma humana, de acordo com o nível de consciência, você está interpretando o mundo de uma maneira. Certo? Então essa é a nossa brincadeira, é a nossa lila, o nosso passatempo nesse mundo. E aí Krishna fala, cria um personagem nesse mundo, mas vive na sua consciência pura em relação a mim. De modo que você vai estar nesse mundo, mas você não é desse mundo, você já compreendeu isso. E aí você passa a brincar com esse personagem, né? Esse Bhakta alemão, esse corpo, você cria um personagem. E aí esse personagem ele tem que saber se relacionar com cada pessoa de acordo com o nível de vibração dela. Mas ele dá preferência para se associar mais com pessoas que também estão no estágio superior de consciência. Porque isso faz parte de uma fortaleza, né? Para você manter a sua estrutura consciente mais segura. Ok? Então o Prabhupada está falando aqui, felicidade e miséria serão automaticamente facultadas. Não se preocupe, né, com querer ser feliz ou deixar de ter miséria.
Esses pensamentos que, eu tenho medo de ser miserável, é exatamente isso que vai atrair a sua miséria. O poder do medo é um poder de vontade enorme, né? Quanto mais medo você tem, mais insegurança de futuro, mais você está criando aquela realidade, onde você vai atrair as misérias. E felicidade também. Você pode ser uma pessoa que tem sempre pensamento positivo, né? Está sempre decretando coisas boas para a vida desse personagem, e essa felicidade também vem com esse poder co-criador que você tem. Porém, você tem que entender, acima de tudo isso, que você tem que co-criar com Deus uma vida espiritual, nesse sentido de que cada dia que você vive nesse mundo, você tem que gastar a sua energia e seu tempo para ficar situado na superalma e no espírito. Entendendo que você está completamente protegido pela superalma quando você está nessa posição. Aí você relaxa. Não que você fica sem fazer nada, como um inútil, parado. Não, pelo contrário, você vai fazer tudo o que você estava fazendo antes, com mais energia, com mais sensibilidade, né, com mais consciência, só que você não se envolve com as emoções e os pensamentos da energia material. Pensamento é uma energia material sutil. E o corpo nada mais é do que um pensamento densificado. Através desse corpo material, essa forma humana física, né, os seus pensamentos, eles existem, né, criam essa realidade mundana em função desse corpo que é o primeiro pensamento. Assim, quando você levanta da cama, imediatamente todo o mundo aparece para você em função da sua percepção, né, mental, através desse corpo físico que tem um cérebro que é, né, uma máquina de produzir desejos e manifestações materiais. E tudo isso está correlacionado com Deus, né? Deus é que está mantendo toda a sua ignorância ou toda a sua sabedoria. Se você acorda com os olhos espirituais, você passa a ver Deus em tudo. E se você acorda dessa forma humana, com o cérebro, né, programado pelo sistema trevoso, você vai passar a ver Maya em tudo. Essa é a diferença. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, se você se rende a mim, eu retiro Maya da sua vida. Eu dissolvo a atuação dos modos da energia material, que é exatamente o que está te fazendo ficar preso nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. E aí você, com essa sabedoria, imediatamente acorda todos os dias e vai tentar atingir essa posição onde todos os dias você vai acordar cada vez mais consciente do espírito, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? Para onde eu vou após a morte desse mundo? O que é vida? O que é energia material? O que é energia espiritual? E tudo isso já é revelado. E você vai acordar dentro de um sistema, né, de uma holografia, dentro de um jogo cósmico, onde você vai ter total percepção disso. E aí não dá para explicar para as outras pessoas o que é essa realidade transcendental, que não é a realidade de outro lugar, não. Realidade transcendental é a sua realidade natural como espírito. E você vai poder perceber essa personalidade, esse avatar, né? Como você está usando ele, seja para falar coisas espirituais, ou você está usando ele só para falar coisas superficiais, que não vão te trazer nada. De modo que você tem que ser um bom conselheiro quando você está situado no Espírito e em Deus. Certo? Senão você vai dar conselho só do falso ego, dentro de um padrão de emoções e pensamentos que são oriundos de um programa que você recebeu desde a infância dessa forma humana. Tem que sair fora disso, tem que abandonar todo o passado. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que Jesus ele convida, né, uma pessoa para acompanhá-lo, e esse homem começa a acompanhá-lo e ele dá uma olhada para trás assim. Aí ele fala assim, aquele que vai me acompanhar, se ele olha para trás, ele não é digno de me acompanhar. Porque quando você vai acompanhar um mestre ou a rendição à suprema personalidade de Deus,
você tem que deixar tudo aquilo que foi experiência, aprendizado na sua vida para fora. E é um sonho. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Tudo que você adquiriu de negativo e positivo nessa vida é apenas um falso ego. De modo que a rendição ela tem que ser completa. E aí quando você se rende aos pés de lótus, né, de um mestre espiritual, fidedigno, que transparece essa energia de Deus, ou se rende diretamente a Deus em seu coração, e segue, né, a prática espiritual constante, Deus naturalmente vai te revelar de uma forma que você nem imagina como é essa revelação. Porque tudo a gente quer compreender através da mente e do intelecto. E não é assim que funciona na vida espiritual. De modo que o Senhor Krishna está explicando tudo isso no Bhagavad Gita muito bem, e no Bhagavatam, assim, isso tudo é aprofundado, né? E no Chaitanya Charitamrita, a ciência do amor a Deus, assim, em níveis tão profundos que primeiro você tem que despertar esse amor a Deus antes de ler uma escritura dessa, ou procurar compreender quem é Chaitanya Mahaprabhu, quem é Srimati Radharani, o que é a misericórdia de Deus, né? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tushe Namaha. Namo Mahavadanyaya é a encarnação mais incrível, misericordiosa de Krishna, é Chaitanya Mahaprabhu. E ele, né, vendo a nossa incapacidade mental, porque nós já fomos tão mal programados, tão manipulados nesse mundo, que ele veio trazer simplesmente o Mahamantra, o santo nome de Deus, e falou, cantem o nome de Deus. Qualquer um pode cantar, até uma criancinha de 3 anos pode, né, cantar o santo nome. Então isso é fabuloso, né, receber esse presente. Infelizmente, as pessoas contaminadas pelos modos da paixão e da ignorância, que são quase 99% da humanidade, não têm interesse em seguir não só esse processo, mas nenhum outro processo espiritual de uma maneira assim, entregue, autêntica. Todo mundo quer barganhar com Deus, quer... as religiões, tudo estão trabalhando nesse sentimento do falso ego. Lobos vestidos em formas de ovelhas. É isso que está acontecendo, falsos profetas. Por isso que Jesus disse, né? Afastem-se de mim, vocês que pensam que estão falando de mim, que estão fazendo curas através do meu poder, que estão, né, fazendo tudo aí de bom, vocês não me pertencem. Na verdade, vocês fazem tudo isso por poder, por fama, por dinheiro. Não existe o servir amorosamente, o serviço devocional autêntico. Tudo está sendo feito em se obter vantagem nesse mundo, né? Mesmo os assim chamados ditos espirituais. E assim vai correndo o mundo nessa Kali Yuga. Isso é incrível, né? É incrível poder ver isso, né? Que você já não pode ser mais enganado, porque você tem a realização, você está fluindo essa energia de luz no seu coração, né? Então, é assim, né? Deus, ele não se deixa enganar. Não tem como você barganhar com Deus. Assim, isso aí é coisa material, coisa humana. Fazer troca, né? Escambo, né? Acho que é escambo. Fazer troca com Deus. Não existe isso. Você tem que servir a Deus amorosamente. Você é uma parte dele. Você é Deus em ação nesse mundo. Vós sois deuses. Então, use o seu poder divino para ser feliz. Isso é tudo que você tem que fazer. Você não tem que salvar o mundo. Você tem que ser feliz nesse mundo. Só isso. A sua própria felicidade, o seu estado vibracional de Ananda, né, que é a sua constituição espiritual, naturalmente vai fazer que essa sua irradiação atinja bilhões de pessoas. Quanto mais feliz você é em Deus e na consciência espiritual, mesmo que você fique em silêncio, a sua energia está atingindo bilhões de pessoas. Uma pessoa só que se ilumina nesse mundo é capaz de salvar todo o universo. Tal poder que é esse de um devoto. Então, se você quer salvar o mundo, primeiro
encontre a realidade, a verdade em você e a realize. E daí você vai poder fazer alguma coisa, mas se você está vivendo no falso ego, tendo assim, uma religião, né, como a gente vê aí, muitas pessoas, uma igreja se abre a cada minuto, né? Essas pessoas simplesmente estão tentando fazer, lógico, o melhor possível, estão ajudando muitas pessoas em certas circunstâncias negativas, mas elas não... É como se fosse um serviço social. Não está imprimindo aquela realidade da alma no coração delas. De modo que elas estão ali nas religiões ou em outras instituições sociais, simplesmente para se aliviar do sofrimento que elas estão tendo, porque elas já estão no fundo do poço. Então são pessoas muito fáceis de captar, né? E programar também em outro sentido, um sentido mais espiritual. Tudo aqui é uma espécie de jogo. Mas quando você se ilumina, você está vendo tanto o que é chamado, né, entre aspas, espiritual e material nesse mundo acontecendo. Os desejos das pessoas de possuir, de ser mais, né? De querer sempre estar em primeiro lugar, né? Mas aqui nesse mundo os primeiros serão os últimos no mundo espiritual. Primeiro, né, como a gente falou na aula passada, é o falso ego. O espírito, quando você está no espírito, não existe essa coisa de ser mais ou se achar menos. Todo mundo é igual na plataforma espiritual. Aí, quando você está nesse mundo e as pessoas falam, não, mas esse mundo podia todo mundo ser igual. Não existe isso. Aqui todo mundo está tendo uma experiência de acordo com o seu nível de consciência. Mas dentro dessa desigualdade em nível de consciência, os que têm mais consciência têm que servir aqueles que estão em menos consciência. Né? O ser humano, por exemplo, tem que servir aos animais, aos vegetais, ele tem que servir àqueles que são espécies inferiores. Os seres humanos que estão num grau de consciência superior têm que servir aos humanos que estão num grau de consciência inferior. Então essa desigualdade tem que ser compensada ou ativa dentro desse sistema de amor irmanado. Porque você sabe que aquele cara que está lá embaixo ainda na consciência espiritual, ou não tem nenhuma consciência espiritual, é ateu mesmo, não acredita em Deus e nada, essa pessoa vai chegar em algum nível de encarnação, né, através das experiências, né, sofrimento e felicidade são só nomes duais de coisas necessárias. Às vezes é preciso sofrer para você mexer a sua estrutura interna. De modo que o sofrimento, às vezes, é muito mais pretendido pela alma, né, do que a felicidade. O sofrimento traz muito mais resultados e a felicidade do mundo material traz o que? A acomodação. Aí você passa a gostar desse mundo material. Porque você tem o desfrute, tem dinheiro, tem tudo que quer, está fazendo tudo, então o mundo material está maravilhoso. E esse mundo material é uma aparência, é uma mentira. E você tem que sair daqui. Entendeu? Você tem que sair daqui. Senão você vai continuar, você não sabe qual é a outra forma que você vai ter, né? E Deus no seu coração, Ele está te dando as lições que você precisa para entender. Essa é a misericórdia de Deus. Né? Nada está fora do lugar. Tudo na vida de cada pessoa está acontecendo perfeitamente. E você tem que aprender a enxergar isso e não julgar. O mundo está ruim por causa disso, por causa daquilo. Aquela pessoa, por que aquela pessoa está sofrendo? Por que aquela pessoa lá está bem? Tal. Porque cada uma está passando a sua experiência. E isso é incrível. Porque o espírito mesmo, aquilo que você é transcendental a essas experiências. É a sua mente que está sendo burelada. O seu espírito já é perfeito, você já é um devoto puro de Krishna, de Deus. Então o pedido do Bhagavad Gita, e dentro da referência desse verso, é exatamente isso, né? Já é automático. Esse movimento circular de miséria e felicidade. Normal, faz parte. Então o devoto puro... Tanto faz se vem miséria, vem felicidade. Ele não sai do centro real dele. Ele não se envolve com os fatores externos. Né? Às vezes, lógico, ele como um personagem, ele tem que fazer um teatro para se envolver, para também não parecer tão
tão equânime ou tão neutro, né? Mas ele está ali, tentando, né? Pelo menos ele vai tentar ajudar aquela pessoa que pirou, né? Vamos dizer assim. Ou que se excitou demais em relação a alguma situação. E ele vai com a energia dele trazendo a pessoa para o ponto de equilíbrio. É isso aí que também tem na lei, né? Nas leis de Hermes Trismegistus. A lei do ritmo. Uma hora você está aqui, uma hora você está aqui, uma hora você está aqui, uma hora você está aqui. Então você tem que saber ficar aqui no meio. Aí de vez em quando você vai para o lado de cá, mas vai pouquinho. E vai para o lado de lá também, mas vai pouquinho. Não deixa ir muito não, senão você perde o seu centro. Ok? Então tudo isso é muito incrível. É muito incrível você saber isso. Né? No Bhagavad Gita, Krishna fala verão, inverno, primavera, outono. Essas estações elas estão sempre girando, não adianta falar, eu não quero inverno, eu não gosto de inverno. O outro fala, o outro lá, eu não gosto de verão, o verão é muito quente. O outro fala, o inverno é muito... Mas vai vir o verão, vai vir o inverno, vai vir o outono, vai vir a primavera e você não pode fazer nada quanto a isso. Você tem que se ajustar conscientemente a esses modelos de passagem climática do planeta. Então, a analogia, então tem uma era dourada, tem uma era de prata, uma era de bronze, uma era de ferro, que é a que nós estamos agora, e essa era de ferro é como se fosse o inverno. Parece que acontece muita coisa negativa, por quê? Porque o pessoal que está encarnado aqui agora está precisando de um burilamento maior. E aí, quando vem o sofrimento para as pessoas, isso é uma dádiva. É uma dádiva que vai fazer a pessoa pensar nesse mundo. Eu não quero ficar mais nesse mundo. Esse mundo parece mais uma prisão, né? E você pode, nessa vida mesmo, sair dessa prisão e, ao mesmo tempo, continuar nessa prisão, só que num estado de consciência completamente diferente, instruindo as pessoas sobre a realidade de perceber isso. Quando você percebe a escuridão, a sua luz aumenta. Quanto mais você percebe a escuridão, mais sua luz aumenta. Até que vai chegar num dia que você não vai ter mais escuridão. Você só vai ter luz. E Deus é essa luz, é o Brahman, é o Paramatma, é Bhagavan. Isso tudo é revelado no seu coração, não é você ficar lendo escritura, aceito, não aceito, né? Aquela pessoa fala de um jeito, aquela pessoa fala de outro jeito. Falar, não adianta. Não adianta, você tem que sentar no silêncio do seu coração e sentir a presença de Deus e deixar Deus se revelar para você. Mahavadanyaya, a encarnação mais misericórdia. Tudo que está acontecendo na sua vida é Deus te conduzindo para a revelação, para Ele se revelar para você. E você tem que se entregar, parar de ser teimoso, né? Parece que tem inveja de Deus, não quer se unir a Deus, assim, em consciência. De modo que é dito, né, numa parte das Escrituras, exatamente isso. Nós estamos aqui porque somos invejosos de Deus. Sutilmente falando, né? Você pode adorar um amigo que você tem, mas no fundo você tem inveja dele. Ou ele tem algo que lhe interessa, aí você passa a querer agradar esse amigo que você nem gosta. Então, com Deus, às vezes a pessoa inveja Deus, mas começa a adorar a Deus porque sabe que Ele é o proprietário de tudo, o Senhor de tudo, só para obter benefícios. E não é essa adoração que vai conquistar Krishna ou Vishnu. A entrega tem que ser assim, completa da alma, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, simplesmente porque você entendeu que você é uma parte integrante de Deus e que é o mó barato estar aqui nesse mundo, nesse avatar, nessa personalidade, né? Nesse holograma. E você pode manipular todas essas energias e que você tem uma inteligência maravilhosa para compreender todo esse processo e que é super legal estar aqui nesse momento, nessa escola Terra, na terceira dimensão, apesar de ser uma dimensão, né, em Kali Yuga, muito pesada. Mas isso é incrível, eu falo assim, uau, que escola! Eu tenho que mostrar aquilo que eu aprendi internamente para esses meus amiguinhos, né, como o Prahlada Maharaj está fazendo aqui nesse verso. Inclusive, acho que nem vou conseguir falar a parte 4, né, hoje. A energia está muito boa, com muito entusiasmo. Então essa parte
aula aqui vai ser 3.1. 3.1, tá? Porque é o significado de Srila Prabhupada ao verso 3. Então o Prabhupada continua. Do mesmo modo, mesmo que não nos esforcemos para obter as vantagens da felicidade material, elas serão automaticamente facultadas, né? Eu li isso aqui já. Em toda forma de vida, e sem esforço algum, olha isso, sem esforço algum, obtém-se essa felicidade e miséria. Então isso é muito significativo, né? Que você está usando a sua mente para fazer um esforço para conseguir coisas que supostamente dentro da sua programação mental, manipulada por uma estrutura, um sistema, né? Desde a infância, você acha que tem que fazer um esforço para conquistar aquelas coisas que vão te trazer felicidade. E você sabe que essas coisas são aparentes. Krishna diz lá no Bhagavad Gita, né? Modo da paixão, aquilo que no início parece muito bom, parece doce, parece felicidade, e você conquista, no final se torna veneno. Se torna veneno, aquilo que era o seu sonho, que você acreditava que realmente, nossa, eu vou ter assim, uma experiência muito boa se eu obter aquela coisa, ou aquela situação, ou aquela viagem, ou aquela casa, ou qualquer coisa. Só que no final aquilo se torna um peso na sua vida. Um peso, né? De alguma forma, você vai começar a se preocupar mais do que desfrutar e você vai querer se desfazer daquilo tudo. Por isso Prabhupada falava, vida simples, pensamento elevado. Uma vida mais minimalista, né? Se Krishna, se Deus te der riqueza material, mesmo assim, continue com a vida simples. Cultivando a vida espiritual, dia após dia. Seguindo, né, o processo, disciplina, né? Disciplina significa se tornar um bom discípulo de Deus, assim como Arjuna se tornou lá durante a batalha de Kurukshetra e fez o que tinha que fazer de acordo com a vontade de Deus, né? De expulsar os demônios aqui desse planeta, porque aqui é uma escola e se os demônios estão atrapalhando muito as pessoas se desenvolverem espiritualmente da forma autêntica, verdadeira, então Krishna vai fazer algum arranjo para expulsar esses demônios. Imagina, Krishna pode fazer qualquer coisa. O que Krishna quer é que você seja feliz. Mas se existe uma estrutura, um sistema que está atrapalhando você viver em felicidade em qualquer lugar, tanto na existência material quanto na existência espiritual, não, né? Que lá, lá é tudo feliz. Aqui dentro dessa estrutura superior e inferior, então Krishna vem e erradica, né? Krishna nunca nos abandona, assim como atualmente, né? Atualmente está acontecendo um caos, esses demônios vão ser todos postos para fora desse planeta. Porque chegou a um ponto de saturação negativa. Então Krishna age através do exército, através de certas pessoas que estão encarnando aqui, age através de você, através de todo mundo. Se Krishna quiser, ele vai dar poder para expulsar essas hordas demoníacas de seres que não têm coração, que não têm alma, né? Não têm sensibilidade. Então não se preocupe, né? Krishna está falando que não precisa fazer esforço. Se você está rendido a Deus, naturalmente, Deus já sabe do que você precisa. Deus está no seu coração, é Ele que está te conduzindo. Você é Deus experimentando essa forma humana nesse planeta. Você é Deus individualizado, uma centelha espiritual. E a mensagem para essa nova era que nós estamos vivendo atualmente é exatamente essa. Você tem que se conectar com aquilo que você é. Para de ficar com medo. Para de ver um futuro negativo, cheio de desastres, né? Apocalipse. Apocalipse é revelação, tudo vai ser revelado, fica tranquilo, fica com Deus. Deus é o amigo supremo, o bem-querente da alma que está com ele. Qual o problema, né? Você está refugiado em quê? Em banco? É ele que te dá segurança? Ou algum amigo rico? Assim, tudo isso pode se perder, tudo isso pode acabar. A maior fortuna que você tem é o amor a Deus. É essa conexão que vai fazer você ficar em paz e tranquilo, independentemente de tudo o que acontecer na sua vida. E você está totalmente preparado para a morte a qualquer momento.
Então essa é a maior riqueza, você está tranquilo. Estou em Deus, estou tranquilo, com Deus eu sou maioria. Se eu perder tudo, Deus repõe. Se eu ganhar tudo, Deus tira. Então, não faz diferença, é Deus que está mantendo a sua vida em equilíbrio, em estabilidade. E aí os acréscimos, né? Se você está com Deus, no reino de Deus, os acréscimos vão aparecendo naturalmente. Não há ansiedade de futuro, não existe futuro, não existe passado para o Espírito. É o Espírito que está co-criando tudo no aqui e agora. Mas o Espírito, quando você está no Espírito, tenta entender isso, você não está desejando coisa material. Mas se Krishna traz coisas materiais para você, possibilidades maiores, você usa para Deus, na espiritualidade. Entendeu? Então tudo é muito simples de entender. É só você tomar atitude e retornar ao seu centro espiritual. E para isso você vai mantendo a sua mente sempre consciente de Deus, seja através do santo nome, você está cantando Mahamantra Hare Krishna, você está lembrando de Deus. Ou você está fazendo uma oração, se você é de outra religião, você está fazendo a outra oração, mas não é a oração assim que é importante. O importante é você estar lembrando de Deus e você usa esse recurso da oração. Certo? A diferença do Mahamantra é que o Mahamantra é Deus, essa é a diferença, mas o Mahamantra também pode se tornar uma meditação, uma oração, onde você estiver, né? Você está num lugar qualquer, numa fila de algum lugar, ou num consultório de alguma coisa, você está ali cantando, está sempre lembrando de Deus, é a forma mais fácil. Ou então, se você já é mais avançado, naturalmente, a sua estrutura, né, psicológica, a sua mente está purificada, e mente purificada significa que você está sempre lembrando de Deus e da sua condição espiritual. Você não mais se confunde com essa matéria, com esse corpo material, com essa personalidade, com esse holograma que você está gerenciando através da sua alma, né? Corpo, alma e espírito. Você é o espírito que, através da sua alma, você está gerenciando essa personalidade, esse corpo, dentro desse chamado jogo cósmico. E daí, o que você tem que fazer? Game over. Você tem que terminar esse jogo, tem que sair desse jogo. Porque esse jogo é a brincadeira, é a lila da alma. Cada encarnação, a alma está recebendo mais e mais informações. Até que chega um momento que a alma entendeu que isso tudo é ilusório. Felicidade, miséria, agradável, desagradável, bom e ruim, certo e errado. Tudo isso é para o falso ego, não é para o espírito. O espírito é transcendental, o espírito não toca essa matéria. Certo? O espírito, ele é uma parte de Deus. Ele não toca essa matéria, assim como Deus não toca esse universo. Apesar desse universo ser considerado, né, a forma de Deus. Dentre tantos universos que ele também está jogando ali. Tá? Então temos que ter essa concepção um pouquinho mais, né, ou bastante mais expandida, para sair da nossa limitação de entendimento. Então o Prabhupada está falando aqui, né, que está dentro dos conhecimentos de Prahlada Maharaja, né, em toda forma de vida e sem esforço algum, obtém essas felicidades e miséria. Assim como as estações do ano vão passar, independente de você querer ou não. Eu queria que o mundo fosse só primavera. Não é assim que funciona. Aqui não é uma escolinha para você se adaptar. É para você aprender a voltar para o mundo espiritual. Por isso que Deus vem, por isso que os mestres vêm, por isso que há tanto conhecimento. E se você é sincero na sua alma, se realmente você tem aquela avidez e você não está interessado em benefícios materiais por causa dessa junção, união com Deus que você quer, Deus ele vai trazer as pessoas certas para a sua vida. Deus vai se manifestar de formas que você nem imagina. Vai trazer a escritura certinha para você, as aulas ideais para você realmente compreender que não há confusão. Agora, se você está se mentindo para você mesmo, se você está morno, né? Como o mestre Jesus disse, se você está morno, está em cima do muro, sabe que tem o espiritual e o material, mas não toma nenhuma decisão, então vão vir pessoas que vão te enganar. Porque você está se auto-enganando, você está querendo alguém para falar coisas para você, para dar um alívio na sua loucura, né?
mental, que esse mundo é que nem um hospício, né? A partir do momento que você está se identificando com esse corpo, está falando, eu sou isso, assim, na relação com esse corpo, você está louco. Igual no hospício o cara pensa que é Napoleão, outro pensa que é Jesus, outro que pensa... pensando tantas coisas, né? Porque essa é a loucura. Modo da ignorância completo. Você está se identificando com a carne, com a máquina biológica, que é um instrumento formatado pela sua mente, densificado pela sua mente. O seu corpo é um pensamento grosseiro. E a mente é a matéria sutil. Tudo é mente, né? Essa primeira lei também, das 7 leis de Hermes Trismegisto, a primeira coisa que ele fala, tudo é mente. Vivemos no mundo mental. E tudo, esse corpo, seus sentidos, esse mundo à sua volta, tudo é mente. E aí você entra na física quântica e ela fala, tudo é um vácuo, é átomo. Tudo é átomo, não existe essas formas. Essas formas, elas estão sendo formatadas pelos seus sentidos. É igual na Matrix, né? Quando você olhava a tela da Matrix, você só via aqueles numerozinhos descendo, 010101, né? Como um computador, né? Agora você está vendo a minha imagem aqui, através dessa aula, mas essa imagem aqui é uma opção de risquinho, 001001, e dentro dessa propagação, né, de internet, que é incrível, isso é tudo místico demais, né? Ter essa Wi-Fi, e existem tantas tecnologias, milhões de vezes mais avançadas, onde nós vamos usar a nossa própria estrutura de alma, onde o metal é orgânico, é um ser vivo, né, como várias naves espaciais. Então tudo isso é muito incrível e a gente vai receber tudo isso. Mas mesmo assim, dentro desse patamar tecnológico, de conhecimento, de tudo aquilo que é benefício sempre contínuo nessa energia material, mesmo assim, você tem que entender que aqui nesse mundo não é o lugar da alma. Igual nos planetas superiores, lá tem os planetas dos sábios, né? Mahaluka, tem os planetas lá, esqueci o nome agora. Então, sábios, eles fecham o olho e eles viajam por todo o universo, né? Narada Muni viaja por todo o universo, pregando sobre Krishna, sobre Deus. Poderes, assim, que você nem imagina que você tem, porque você é uma parte de Deus. Só que agora a sua forma biológica ela foi alterada geneticamente, mas você também não é esse corpo, você não é corpo superior, você é alma. E tudo que te ofereça nesse mundo material não se encante muito, certo? Viva dia a dia, situado na sua alma, no aqui e agora, mentalizando, né, Deus no seu coração, e deixa Deus ir te conduzindo, porque existem muitos encantos nesse mundo material. Tá? Dentro daquilo que é inferior, quanto dentro daquilo que é superior. Mas o espírito ele é transcendental ao inferior e superior, que fazem parte da dualidade desse mundo. Então, Prabhupada continua. Logo, sabendo disso, né, que obtém-se, né, sem esforço algum essa miséria e felicidade, logo não há motivo para ficarmos desperdiçando tempo e energia lutando com as misérias, ou trabalhando muito arduamente na tentativa de conseguirmos a felicidade. Então isso aqui é muito forte, né? O que a gente vê no mundo hoje em dia é isso, essa rotina onde a pessoa, desde a hora que acorda até a hora que chega em casa, está naquela labuta, e que eu tenho que conseguir isso, porque aquele meu amigo tem o carrão, aquele meu amigo tem a casa, e você acha que a felicidade é ter aquilo, e seu amigo lá que tem tudo isso, ele aparenta uma alegria, mas na verdade o coração dele é vazio, ele está totalmente triste, tomando remédio antidepressivo, e tantas outras coisas, né? E você tem que ver você tem que ver esse jogo, que é falso. Você está se esforçando, simplesmente você está programado. Então Krishna vem e fala, né, Mamana Madhbhakto Madhyadi Namaskuru, simplesmente pensa sempre em mim, mantenha-se, adore-me, entenda que você não faz parte aqui desse sonho, você tem que sair daqui, para de especular aqui dentro desse sonho, se renda a mim, entra na verdade real do coração e volta.
e volta para o seu lar original. Seu lar original não é o lar que você, de seres, de extraterrestre, eles falam muito família de origem, não, seu lar original é Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, para ficar lá com Krishna diretamente, né? O ser original, a causa de todas as causas. Se bem que lá no mundo espiritual não tem essa coisa de causa. Tudo Deus é, né? Não é que Deus existe, Deus é. Por isso que você fala, eu sou. Você não fala, eu existo, eu sou. Então toda essa história, logo penso, penso, existo, ou logo penso, logo existo, isso é falso ego. Isso é falso ego. Quem existe aí no logo pensar é o falso ego. Então eu sou, e por isso Deus é em mim. Quando você fala eu sou, isso é, Deus é em mim. Eu sou uma parte de Deus, dando a experiência em Deus dentro da criação dele. E Deus quer experienciar o amor aqui nesse mundo. Ele quer que você aprenda a experienciar o amor. E para isso você tem que se situar no espírito. E daí todos os mestres falam, amai a Deus sobre todas as coisas. Use o seu tempo e energia para ficar nessa consciência interna. Então, quem está mais avançado, temos que saber dividir os níveis de consciência da humanidade, cada pessoa no nível de consciência, né? Então, aquelas pessoas que estão mais no nível animalizado, até mesmo bestial, ou no modo da paixão, então eles são muito agitados, a mente deles é muito agitada, então eles estão sempre querendo possuir alguma coisa, ou ir em algum lugar, ou fazer algo que não vai trazer nada, vai trazer só frustração. Essa felicidade vai se tornar miséria logo depois de um tempo. Krishna fala isso no capítulo 14, né, do Bhagavad Gita, assim, muito bem explicado. Então você só tem que ter a visão. Então Krishna fala, fique no modo da bondade. No modo da bondade, aquilo que você está buscando, o espiritual, que parece fora do contexto, no início parece que é uma austeridade, parece que é uma coisa ruim, porque você vai ter que abandonar tudo aquilo que você foi programado para achar que é felicidade. E aí, ficando nessa austeridade, dentro daquilo que se chama fé, né, a confiança em Deus, naturalmente aquilo tudo vai se transformar em quê? Em néctar, ananda, felicidade real. Então é isso que nós temos que fazer esse sacrifício. A forma humana é feita para o sacrifício espiritual. Prática constante e desapego. É a instrução de Krishna para você controlar a sua mente, né? Que Arjuna fala, mas é tão difícil controlar. Parece-me que controlar o vento é mais fácil do que controlar a mente. E Krishna fala, não, a mente, através da prática constante e do desapego, você vai chegar a mim. Vai tranquilo que eu estou no seu coração, vou te ajudar. Então temos que ter essa confiança plena e não ficar cheio de minhoca na cabeça. Ok? Então Prabhupada fala, né, sob a forma de vida humana, nossa única ocupação deve consistir em reviver a relação existente entre nós e a suprema personalidade de Deus. E a relação, e assim qualificarmos-nos para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Aí aqui Prabhupada, um devoto puro, enviado por Krishna do mundo espiritual, sob a tutela de Nityananda Prabhu Baladeva, poder de Deus manifestado. Pegou Srila Prabhupada e ele está falando exatamente, carimbando isso que a gente acabou de falar, né? Que sob a forma humana, a nossa única ocupação consiste em reviver a relação existente entre nós e a suprema personalidade de Deus. Olha que incrível isso. Com essas palavras está tudo sintetizado, se você tem uma forma humana, né? Porque você pode estar numa forma humana, mas ter a consciência animalizada ou bestializada. Uma consciência ainda muito material, que nunca vai ter interesse realmente em se associar com a divindade em seu coração. Então isso é natural, era de Kali Yuga, é isso mesmo. Está todo mundo sofrendo, vai vir muita miséria, muito caos, até o pessoal fala assim, meu Deus, não tem uma condição de um mundo melhor? Eu falo, tem, todo mundo ficar consciente de Deus. Isso aí vai ser a quinta dimensão, onde a espiritualidade vai estar mais aflorada, né?
Mas mesmo na quinta dimensão, tem que seguir o mesmo padrão. Na 20ª dimensão, todo mundo tem que estar rendido a Vishnu, cantando o nome, né? Porque tudo isso é eterno. Conhecimento eterno não muda, tá? Os Vedas, eles são dados por Krishna lá no início da criação. Há trilhões de anos o Senhor Krishna falou o Bhagavatam, né? O Bhagavad Gita para o Senhor Brahma. E aí o Bhagavad Gita está aqui agora. Não é que ele é de muito tempo atrás, nem que é algo que vai deixar de ser real e puro, né? Uttamam. Rajavidya Rajaguya Pavitram Uttamam. Pratyakshavagamam Dharmyam. Através desse conhecimento Uttamam, que é transcendental, você tem a realização Pratyakshavagamam Dharmyam, a realização direta da alma. Você compreende assim diretamente o Senhor Krishna. Isso é incrível, muito simples de fazer. A partir do momento que você dá um passo para Deus, ele abre o coração místico dele para você e você tem a surpresa maravilhosa de começar a trabalhar no corpo superior ao intelecto e à mente, que é esse quarto modo da bondade, que é a intuição, que é seu corpo búdico, seu corpo de luz, onde a sua alma atua em plenitude e você realiza a divindade. Você só vai realizar Deus quando você estiver situado nesse corpo búdico. No intelecto, você pode ser o maior erudito, pode estudar toda a escritura, pode ouvir qualquer coisa, não vai adiantar nada. Pode ler o Bhagavad Gita aqui todo, o Bhagavad Gita contém toda a verdade, você pode ler, não vai adiantar nada. Enquanto você não se voltar para o seu coração e atingir esse estado de consciência, de mente pura, onde sua mente vai se tornar como um espelho, assim, sem aquela bagunça de pensamentos que está sempre indo para o futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado. Você fica no aqui e agora, sua mente fica um espelho e você consegue ver a presença do Espírito e a presença de Deus. Aí a mente vai se tornar sua amiga. Então temos que fazer isso, né? Você está numa forma humana? Eu espero que sim, né? Pelo menos se você está ouvindo essa aula, já está numa situação mais espiritualizada, com certeza. Então, você tem que se ocupar, né? A ocupação da alma que está numa forma humana é reviver essa relação com Deus. Ok? Então isso aí é como se fosse a síntese da sua missão nesse mundo material, nessa escola planetária. E aí você tem que fazer isso. Se você não se ocupa nisso, você vai viver mais uma vida insignificante, artificial, ilusória, cheia de problema. Você vai estar sempre criticando, estar julgando as pessoas, o mundo, criticando Deus. Não vai entender nada, não vai entender nada. E você podia começar imediatamente a se ocupar em se render a Deus, a partir de agora dessa palestra aqui, dessa aula. Então, Prabhupada continua, a felicidade e misérias materiais vem logo que aceitamos qualquer uma das formas materiais. Entrou nesse mundo, sejam formas superiores ou formas humanas ou formas animais ou qualquer tipo de forma. Você entrou na forma humana, já entrou na dualidade. Aí você vai ficar nessa luta entre fugir do sofrimento e tentar conquistar a felicidade, que são sonhos imaginários dos sentidos e de crenças impostas por um sistema que faz parte, né? O sistema demoníaco faz parte, Deus em ação também, através dos demônios, para criar essa estrutura, esse jogo. E você tem que aprender a sair desse jogo, é só isso, não tem problema. Você tem que ser feliz. Quando você está com Deus, você está feliz nesse mundo, independente de ter anjos e demônios à sua volta. Você está feliz. Você está com Deus. Você está na consciência transcendental. Enquanto você não se render a Deus, você não vai entender isso que eu estou falando. Por isso Krishna fala, é muito raro uma alma se render a mim, porque ela está querendo me entender de uma forma material, relativa. Não é você que vai entender Deus, é Deus que vai se revelar para você, dentro de um arranjo interno. Isso é inexplicável.
Mas quando você começa a sentir a doçura de Deus, e esse amor começa a se despertar gradativamente, progressivamente, é outra história. É isso que os devotos puros vêm explicar aqui nesse mundo material, né? Dentro desse simbolismo também, quando está sendo o Mestre Jesus, por exemplo, sendo crucificado ali, com aquele ódio de todo mundo, aquela egrégora negativa, mesmo assim, morrendo na cruz, ele nem... Eu falei assim, Deus perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Eles vão sofrer muito ainda nesse mundo, bilhões de encarnações, planetas infernais, vão passar por muita coisa e eles simplesmente podiam entender que eu estou passando a mensagem de amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os mestres vêm falar só isso, não tem nada mais a ser falado. O mestre é aquele que vem dar o exemplo desse amor divino e tenta fazer com que você se volte para Deus. O mestre não está aqui para te salvar. Você que tem que entrar em relação com Deus. Só Deus que pode, essa palavra, né, salvar. Na verdade, o Espírito ele é livre, ele não precisa de salvação. Você só precisa limpar a sua mente. E daí tem que praticar a vida, assim como você pratica a vida material para conquistar a felicidade, você tem que praticar, né, a falsa felicidade, você tem que praticar a vida espiritual para conquistar esse amor a Deus. E esse amor a Deus é que é a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, Ananda. Então, Prabhupada está falando, entrou na forma humana, começa a dualidade. Aí você, mas por que o mundo não é feliz? Eu queria que fosse todo mundo feliz. Queria viver num mundo superior, que não tem problema. Não existe isso. O mundo, a existência material, é a personificação da miséria. E você está aqui, e isso é o maior barato para você experimentar isso. Se experimentar a miséria. E quando você entende o que é isso, realmente, isso é incrível, é muito legal. Porque você vê o oposto da luz. Você vai compreender a luz muito mais se você experienciar a miséria. Então você vem para esse mundo para também ter essa questão, igual Jesus conta, né, do filho pródigo, ele tinha essa situação livre dele lá com Deus, mas aí ele quis experimentar esse mundo aqui material sem a presença lá do pai dele, do rei, né? Então isso é o simbolismo de Jesus contando. Então você cai nesse mundo e fica sofrendo, até um dia que o filho dele sentiu necessidade de voltar para o lar. Então Deus envia, o rei lá no caso enviou os seus súditos e imediatamente resgataram o filho dele, trouxeram, e Deus deu uma festa lá no mundo espiritual. Deus deu uma festa. Aí o outro filho que nunca saiu, nunca entrou no reino da miséria, dessa experiência maravilhosa que é estar aqui nesse mundo material, mas meu pai, você deu uma festa para esse filho que foi para o mundo material. Lógico, essa é a riqueza do espírito, experimentar isso aqui. Então, quando ele voltou, o pai falou assim, mas você sempre viveu bem, em felicidade, em bem-aventurança, mas esse filho aqui, ele estava perdido, e ele voltou. E agora ele está comigo, ele tem toda a experiência do que é esse não afeto a Deus, não amor a Deus. E agora ele está entendendo mais profundamente. Então tudo faz parte da expansão dessa consciência, desse amor. Seja você estando aqui nesse mundo material, ou seja você tendo seus passatempos com Deus no mundo espiritual. É assim que a gente tem que enxergar tudo como positivo. Não existe negativo, tudo é perfeito. Você é um filho perfeito do Deus perfeito. E quando Deus cria tudo, a existência material ou a existência espiritual, tudo é perfeito em si. Quem vê negatividade, quem vê miséria, quem vê dor, sofrimento, é a pessoa que não está vivendo no espírito, está vivendo no falso ego, no modo da ignorância ou no modo da paixão. E Krishna fala, né, repetidamente no Bhagavatam, vocês têm que abandonar esses modos e entrar no modo da bondade, no modo do conhecimento, do ritmo, no modo do equilíbrio, da harmonia. Seguir sua vida calmamente, tranquilamente. Calma e tranquilidade. Calma, segura sua mente está agitadinha. Logo quando você acordar, né? Quem falava isso, acho que era
Bhaktisiddhanta, né? Logo quando você acordar, você dá 200 sapatadas na sua mente, só para ela não tentar falar nada com você que não seja, para não ficar inventando história. A mente está sempre insatisfeita. Você pode dar trilhões para ela, ela vai estar insatisfeita. Porque a satisfação não é questão de você ter dinheiro, ter riqueza, ter benefícios, confortos materiais, nada disso. A satisfação vem de você estar vivendo em amor por Deus. Então, o modo da bondade. E depois do modo da bondade, o modo da bondade transcendental, que é o fruto de você estar cultivando esse sacrifício na forma humana, seguindo, né, essa propensão, as orientações de Deus, tanto que vem de fora, das escrituras, dos mestres iluminados, tanto quanto de Deus, a super-alma que está dentro do seu coração. Deus está te orientando o tempo todo. Quando você vê uma situação externa, X, você entende o que Deus quer dizer com aquilo. Então não existe mais as coisas acontecerem por acaso. Está entendendo? Quando você está no espírito. Então o Prabhupada fala, não há como evitarmos tal felicidade ou miséria. Portanto, a melhor maneira de usarmos a vida humana é aproveitá-la para revivermos nossa relação com Vishnu, o Senhor Supremo. Então é isso. Como é que você está aproveitando a sua vida, a oportunidade de estar aqui nesse mundo material da melhor maneira possível? Está usando a sua forma humana de acordo com aquilo que foi a pretensão de Deus quando a criou e te entregou para ser o seu avatar aqui nessa experiência física, ou você simplesmente está usando a sua vida humana como alguém que está simplesmente desperdiçando energia em tempo, em tantas coisas, dando importância à aparência, à ilusão, ao sonho, e esqueceu da sua realidade. Esqueceu do aqui e agora, está vivendo no looping de passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado tentando se repetir no futuro, sem os traumas, sem aquilo que você acha que é ruim. Isso é a mente. Mas quando você está com Deus, tudo se torna perfeito, maravilhoso. Você acorda todos os dias em plena gratidão. Oh, mais um dia, que incrível. Só tem esse dia, não tem outro dia. E esse dia não é uma continuidade de algo, é algo novo, fresco. Por isso, quando o Mestre Jesus falava, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava colocando a presença dele, real, né, do Espírito, sempre presente, momento a momento. E isso que fez com que ele caminhasse nesse planeta, através desse decreto, nas suas provas mais difíceis. Quando parecia que algo vinha para atrapalhar, ou algumas pessoas para incomodá-lo, ele falava, eu sou a ressurreição e a vida. E esse decreto, que está superativo atualmente, né, os mestres têm a capacidade de nos deixar o poder dele através dos decretos. Quando você fala isso, eu sou a ressurreição e a vida, entendendo o verdadeiro significado, você está ressurgindo a cada momento nessa consciência onde a mente está tentando roubar essa consciência e levar para outras coisas. Aí quando você sentir que está indo para algum lugar, imediatamente eu sou a ressurreição e a vida, você se situa. Eu sou transcendental, eu sou uma parte integrante de Deus e tenho que desfrutar desse mundo moderadamente, né, porque o corpo material tem as suas necessidades e tem que manter esse corpo sempre com muita saúde, com muita inteligência, com muita disponibilidade para auxiliar, para ser um servo amoroso de Deus e principalmente para falar sobre o divino, falar coisas boas, falar coisas superiores, criar em torno de si, né, co-criar em torno de si um mundo agradável, onde as pessoas que chegam perto de um devoto se sintam muito bem. E daí Krishna dizer lá no Bhagavad Gita, o meu devoto é querido por todos e todos são muito queridos pelo meu devoto. E daí as pessoas se sentirem muito bem de estar com uma alma mais evoluída de luz, exatamente por isso. Porque essa alma está evoluindo, irradiando, né, amor e verdade. E daí você se torna um centro magnético, porque imagina, você está com Deus. O nome de Deus é Krishna, aquele que atrai tudo para ele. Então o devoto está sempre atraindo as almas em ignorância, dentro do seu círculo, para passar essa mensagem
de Deus. E também está atraindo associados nesse plano que estão com a mente elevada e atraindo também hostes angelicais, de seres superiores, que estão dentro desse processo também para sair dessa energia material. E assim caminha a vida. A vida é super agradável quando você tem a sabedoria e o conhecimento relativo à vida, e você entende que eu sou a vida. Não existe assim, eu estou vivendo uma vida. Isso aí é o falso ego. O corpo não está vivendo uma vida. Você é a vida que está se manifestando através desse avatar, desse holograma. Esse holograma só tem vida porque você é a vida que está vitalizando ele. Tanto que na hora da morte, quando é dentro da programação de você abandonar essa experiência e ir para outra experiência, você abandona esse avatar e ele tem vida. Não tem vida mais, né? Vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, hoje foi uma aula bem inspirada, legal. Superalma hoje, né? Superalma gosta de falar, né? Né, Krishna? Você gosta de falar, né, Vishnu? É isso aí, ó. Então, muita luz para vocês. Meditem. Tenham cada vez mais consciência. Ouça essa aula aqui, ó. 3 vezes essa aula. E a partir de amanhã acordem com outra consciência, com outra necessidade interna. O mundo é Deus. O mundo não é ruim, o mundo não é negativo. O mundo é Deus. Cada pessoa está vendo o mundo de uma forma. Então veja da forma divina. E aí o mundo pode estar caindo, né? Caótico, destrutivo, mas você está vendo o mundo como Deus. Isso está acontecendo porque tem um motivo de acontecer. Como diz lá nos Salmos, né? 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, mas eu permanecerei assim, olhando as pessoas caindo, porque estão em ignorância, estão querendo agredir, né, a alma que é mais evoluída nesse planeta, e você simplesmente vai continuar andando enquanto tudo vai continuar ruindo, caindo ao seu lado, porque esse ruir, esse cair, nada mais é do que o movimento caótico das pessoas que não estão vivendo rendidos a Deus dessa forma humana, e você se torna simplesmente um devoto, amado de Deus, para levar essa mensagem para todo mundo que você encontrar, independente da pessoa ser má, acreditar, não acreditar. O que você tem que falar é o conhecimento revelado e o conhecimento realizado através de uma linguagem mais simplificada para que todo mundo possa entender de uma maneira bem fácil, tá? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!